Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu companheiro, minha companheira, hoje a aula é especial. Afinal de contas, é um pedido do retorno que vocês fazem comigo. Olha como é que é importante esse contato que eu peço. Pô, me adiciona no Facebook, manda mensagem por e-mail. Então, é uma aula que foi pedida, importante, porque está no edital, sempre das provas que vocês fazem, e é algo que não é tão difícil, é muito tranquilo. Vou trabalhar aqui num processo bem didático, talvez até modifique um pouco da dinâmica da minha aula, né, porque eu sou meio acelerado, então vou procurar ser bastante didático aqui para vocês observarem as pequenas características para na hora de uma questão conseguir identificar que tipo de texto você tem ali. Agora, hoje, em vista do carinho que vocês também mandam para mim, mensagens, poxa, maravilhosas, eu vou começar a mandar um alô para a galera aí do Brasil todo. Afinal de contas, o LAC atinge o Brasil todo. Infelizmente, eu não vou poder mandar hoje para todo mundo, porque aí o camarada vai ficar com raiva, né? Poxa, Sidney, perdeu um tempão mandando um beijo para todo mundo. Então, se você não está na lista, num próximo encontro, com certeza eu vou mandando, tá? Então, vou fazendo listas e listas e vou sempre mandando um alô para a galera. Se eu não conseguir mandar até o final do curso, eu vou fazer um vídeo no YouTube para todo mundo. Então vem aqui comigo, ó. Fiz uma listinha aqui de alguns alunos especiais, tá? Então vamos lá, ó. Vou começar longe, ó. Tô no Rio de Janeiro, vou mandar um beijão para longe. Beijão para Fernanda Rezende, do Acre. Ela mora no município de Sena Madureira. Fernanda, ó, um beijão para você e toda a sua família aí. Fica com Deus, hein? Força. Outro beijo para Taira Sossai, que mora em Colatina, Paraná. Então, ó, do Acre pro Paraná. Beijão, Taira. Fica com Deus. Também Juliana Barreto, de Cariacica, ó. Um beijão, Juliana. E para Gersa Moreno, de Fortaleza. Grande Fortaleza, galera do Ceará aí, Sobral, Hidrolândia, Ipueiras, Irajá. Beijão pra galera do Ceará. Gersa, gente finíssima. E também para os primos, e aqui é a galera do Rio de Janeiro, Praça Seca, Taquara, os primos Bruno e Ingrid Baldissara. É difícil falar esse sobrenome, Ingrid. Ó, Ingrid é minha aluna, ó, há um tempão já, de outros cursos, de outros carnavais, e Bruno é meu aluno recente aqui agora no LAC Concursos. Um beijão para vocês, fiquem com Deus e aproveitem a aula e vamos começar, vamos parar de enrolação. Então acompanha aí comigo, ó. Turma, quando a gente fala de tipologia textual, geralmente o aluno ele tem esse nicho bem fechado pela tradição das provas e do regime escolar. Mas se nós formos parar para pensar, isso daqui também, aliás, você deve ter até visto isso em outros materiais, isso daqui também pode ser chamado de modos textuais, porque quando eu falo de gêneros textuais, vocês bem sabem, nós temos alguns tipos de gêneros, vários gêneros textuais, e nós temos esses tipos de texto aqui. Só que, na verdade, dentro de cada gênero textual, eu tenho variados tipos de texto. Por exemplo, dentro da crônica, eu tenho a crônica policial, a crônica esportiva e por aí vai. Agora, quando eu falo em texto narrativo, texto descritivo e texto dissertativo, isso é a forma como aquele texto se organiza. Então, são os modos de organização textual. Mas, para regime de prova, nós também chamamos isso de tipos de texto. Então, se o camarada coloca numa questão qual é o tipo do texto relatado no exemplo abaixo, aí ele coloca lá um texto, aí tem as opções: texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto injuntivo. E aí você vai classificar, pode ter certeza que a questão está perfeita. Vocês viram que eu levantei uma bola aqui, ó. Tem texto narrativo, descritivo, dissertativo e eu falei injuntivo. Na verdade, turma, o texto injuntivo é muito fácil. Ele é baseado, de certa forma, num processo descritivo, só que a diferença é que ele contém processos imperativos. Então ele vai dar ordens, mas ordens, na verdade, conselhos daquilo que você deve fazer.
fazer? Onde é que você encontra um texto injuntivo? Em bulas de remédio, em manuais de eletrodomésticos. Então faça isso, pegue isso, depois aquilo e por aí vai. Então um texto injuntivo é muito tranquilo. Agora, o que é importante? Nós entendermos o que é um texto narrativo, um texto descritivo e um texto dissertativo. Afinal de contas, isso serve para o processo de interpretação e também para o processo de redação. Afinal de contas, eu já falei isso para vocês em outros momentos. A interpretação nada mais é do que uma redação ao contrário. Você pega um texto narrativo, por exemplo, para ler. Você tem que interpretar aquilo. Você vai fazer o quê? Você vai procurar se contextualizar. Então você vai perguntar onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu, quando foi que aquilo aconteceu e quem participou daquela história. E se você for produzir, você vai ter de responder tais perguntas: quando, onde, como e quem. Ah, professor, geralmente quando cai em provas de concurso, para eu poder fazer redação, é o texto dissertativo. Então vamos lá, quando você está lendo um texto dissertativo, você não pergunta o porquê e o para quê daquilo? Quando você produz, você deve responder. Então, meus queridos, vocês vão perceber que esse assunto ele é importante tanto para a prova objetiva, tanto para a prova de interpretação, compreensão e interpretação, quanto para o momento da sua redação. Porque se você entende bem como você vai organizar aquele texto, aí fica tranquilo. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou, por modo a modo, mostrando para vocês as características e um exemplo. Então eu mostro a característica e mostro um exemplo para vocês, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Narração. Vou acompanhar como se fosse uma aula presencial. Então acompanhe aí comigo no material, por favor. Ó, é o ato de relatar um fato real ou imaginário. Então aqui, ó, um fato real ou imaginário, através de palavras, tranquilo. O fato narrado ou sequência de fatos ocorrem num determinado tempo e lugar, ou seja, onde e quando, e envolve determinadas personagens. E acima de tudo está o ser que conta esse fato, o narrador, que tanto pode ser, tanto pode estar em terceira ou em primeira pessoa. Então o texto narrativo, como ele vai trabalhando uma sequência de fatos que ocorrem, ele parece o quê? Um filme. Então, meus companheiros, entendam o seguinte: vocês perceberam que num texto narrativo sempre vai haver um narrador que pode estar em terceira ou em primeira pessoa. Então, acompanhe aqui comigo, por favor. Quando eu digo que eu tenho um narrador, e esse narrador pode estar em primeira pessoa, ou em terceira pessoa, como é que isso daqui vai funcionar? Vamos lá. O narrador, que é o narrador em primeira pessoa, ele é chamado de narrador personagem. É o cara que participa da história. E o narrador em terceira pessoa, ele é chamado de narrador observador. Ele não participa da história, ele está olhando de fora. E é por isso que ele se distancia e fala em terceira pessoa. Como o outro está participando da história, ele deve falar em primeira pessoa. Ele está ali, está próximo, está participando. Como é que isso vai funcionar? Vamos lá. Eu disse a vocês que para você se contextualizar num texto narrativo, você deve responder algumas perguntinhas ou procurar, que é quando, onde, quem
e como. Então vamos lá, turma. Vocês perceberam que na descrição aí do conceito sobre narração, disse-se que precisava ter um tempo e um lugar. Então, realmente, você precisa dizer onde aquilo está acontecendo e quando aquilo, aconteceu. Aí você percebeu que havia os personagens. Então, você tem que mostrar quem participa daquilo dali. E você tem que ter o como. Ou seja, essa história, ela tem um início, meio e fim. Então, vai ter introdução, vai ter um conflito, vai ter um desenvolvimento, vai ter um clímax, que é o momento ápice da história, e vai ter um desfecho, que é para poder encerrar. Como é que isso vai funcionar, Sidney? Então vamos lá. Eu vou criar uma história aqui agora, para mostrar como é que isso acontece e a diferença do narrador personagem e do narrador observador. Então vamos lá. Vou colocar aqui alguns elementos, alguns personagens. Primeiro, em primeira pessoa, eu vou participar. Então, quem vai participar dessa história? Eu, meu amigo Fernando Pestana e meu amigo Orlando Schibler. Então, Fernando Pestana, excelente professor de língua portuguesa, e Orlando Schibler, excelente professor de atualidades. Então, são meus companheiros, a gente está aí sempre na quebrada, zoando um ao outro. Então, vamos participar aqui agora. Imagina o seguinte, numa noite de sexta-feira, estou contando a história, numa noite de sexta-feira, Fernando Pestana, Orlando Schibler e eu, Sidney Martins, resolvemos curtir a noite carioca e fomos a Mariozinho, no centro, que fica na Cinelândia. Então, olha só, eu já disse onde, quando e quem está participando. E aí eu criei um momento para que você consiga entender. Tá vindo a introdução. Chegando lá, pagamos a entrada e começamos a beber aquele drink batizado que tem lá na Mariozinho. Orlando ficou logo doidão. Foi ao banheiro e quando voltou disse que pegou 72 mulheres. Poxa, a noite foi sensacional. Depois fomos embora e no dia seguinte foi só risadas. Então, olha só. Uma história boba em que eu mostrei quando, onde, quem e como. E eu falei o tempo todo em primeira pessoa. Por quê? Porque eu participei da história. Então, eu, nós, fomos... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, quero fazer um grande convite para vocês, para todos aqueles que estão estudando para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2016 para o cargo de assistente em administração. Nós, aqui do LAC Concursos, nós estamos oferecendo uma grande proposta pedagógica para quem vai fazer esse concurso. Aqui no LAC, quem estuda conosco, estuda em regime de metas. Aqui é o único lugar do Brasil que o estudo é focado em resultados. Sabe por quê? Porque nós temos uma grande metodologia chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Papo reto com você, cara. Se você matricular, cumprir as metas de estudos da coordenação pedagógica, você pode ter absoluta certeza que no dia da prova você estará muito competitivo, tá certo? Professor, quanto custa o curso completo do LAC Concurso? Olha só, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20, está no orçamento de todo mundo. O melhor custo-benefício da internet, pode procurar aí, pode fazer sua pesquisa que eu tenho certeza que você vai optar pelo LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Mais uma coisa, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Você vai lá no site, se matricula. E você quer esse material de apoio? Galera, aqui embaixo tem um linkzinho. Você pode clicar nesse linkzinho e baixar o material de apoio dessa videoaula aí. Aliás, de todos os vídeos dessa playlist a custo zero, material de apoio só aqui no LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Tchau, tchau. Espero vocês. Clique lá.